Olá, tudo bem? Olha essa hortinha aqui atrás. Fica aí até o final do vídeo e vê como é que eu fiz ela, ok? Então vamos iniciar o projeto. Você já viu aí no início do vídeo, na foto. É uma floreira ou um canteiro suspenso, porque na verdade não vai ser floreira, não vai ser plantado flor. Isso aqui é para plantar cebola e salsa. É para mim mesmo, então eu vou utilizar esse material que eu já tinha aqui na oficina, um material que foi retirado já de um outro serviço que foi cortado. Aqui é o Metalon 3050, duas peças com 105 centímetros, né, 1,05 m. Ele é na chapa 14, mas dá para fazer na chapa 18 também. Como é usado, eu vou utilizar na chapa 14. Se fosse novo, eu faria na 18, que é o que eu mais uso aqui. Esse aqui tem 93, é o mesmo material, e ele tem esse corte em diagonal. Aqui não dá para dizer o ângulo, porque eu medi aqui, ó. Eu vi a medida que eu queria aqui embaixo, e então eu fiz o corte lá. Se eu quisesse ele mais fechadinho, eu teria feito um corte diferente lá, tá vendo? Como eu queria ele mais aberto aqui, eu fiz aquele ângulo, tá? Aqui embaixo eu fiz o ângulo do pé, então ele vai vir um pouco mais para baixo aqui, daí eu faço esse ângulo aqui, na hora que eu for soldar, né? Vou fazer o esquadro aqui embaixo. Aí, mas aqui não vai ser soldado ferro, o ferro vai ser soldado aqui, ó. Esse aqui vai ficar um pezinho livre. Então esse vai ser soldado aqui, é uma cantoneira de 1 polegada, chapa 18. Isso também é um material usado que tinha aqui. Essa aqui tem 55. Essa aqui de cima tem 35. E essa cá de cima tem 18. Ela vai ficar bem lá em cima. Eu vou colocar aqui para ela não cair, mas ela vai ficar bem lá em cima na ponta. Eu vou deixar um espaço entre elas, porque aqui vai o vaso de madeira. Então, a madeira também vocês vão ver aí na sequência. Eu já fiz alguns tudo de madeira, tá? Isso aqui de madeira e com prancha de 3,5 centímetros. Pinos tratados. Já tem bastante tempo em uso. Eu fiz para um cliente. Esse aqui, como é para mim, eu vou utilizar esse material que eu já tenho aqui de sobra e vou utilizar um pinos tratado com 2,2 de espessura. Eu decidi fazer com esse 2,2 porque ele vai ficar um pouco mais leve. E também ele é bem mais barato para comprar e eu, como é para mim mesmo, vai ficar aqui num canto, vai ser só utilizado para isso, eu resolvi não investir nas pranchinhas, né, de pinos. Ok? Acompanha aí então. O processo vai ser esse, né? Eles vão ser soldados assim, duas partes em separadas. É tipo um Y, né? Aqui vai ser a parte de baixo. Aqui eu vou fechar com solda. E depois eu prendo os vasos aqui, e o vaso é que vai dar essa sustentação. Mas vocês vão vendo aí no decorrer do vídeo, eu vou mostrando como é que vai ficar. Agora eu vou passar então para as soldas. Então vamos à solda, vamos regular aqui a máquina. Arame 8, e ela é tubular, é sem gás, né? Se diz MIG sem gás, né? Claro, não é questão técnica, mas como popularmente se chama. Ela está aqui para o arame, a chapa 2.0. Como aquela chapa ali, como eu vou pontear, eu vou botar como para a chapa 2.5, então ela já vai dar uma amperagem a mais. É que eu só regulo aqui o arame e a espessura da chapa, tá? E aí a velocidade do arame, amperagem e tudo mais, a máquina faz sozinha. Então, quando eu vou pontear, ponho um pouquinho a mais do que seria a especificação ali para aquela chapa, ok? Então vamos pontear. Deixa eu pegar a máscara. Eu tô com um problema com máscaras. Eu tenho 3 máscaras e elas todas 3 deram problema. Então às vezes elas pifam. Eu tenho que comprar uma outra, só que eu já reclamei, uma é nova. Reclamei com o pessoal da... Uma é da Torque, a que tá dando mais problema. As outras já são bem usadas, mas a mais nova é da Torque. E eu já reclamei lá no Mercado Livre, onde eu comprei, mas não me deram nenhuma saída, porque já passou o tempo da garantia, né? Só que eu tenho ela há 4 meses e ela pifou. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Ah, tá. Então eu coloquei no esquadro aqui, eu coloquei esse ferro aqui, ó. E coloquei o esquadro aqui, ó. Tá? Como eu cortei em ângulo que eu mostrei antes, aqui e lá, eu encosto aqui também e faço a solda lá em cima e depois já vou soldando as travessas. Então
Esse trabalho aqui ele é rápido, ele não é um trabalho demorado. Aqui no esquadro. Ok, é isso aí. Eu dei uma bobeada, deu um furinho ali, mas não faz mal, depois eu preencho. Agora aqui eu não preciso pôr no esquadro, porque ela já tá, né? É só fazer a solda. Ok. Agora vamos pôr um sobre o outro. Antes de pôr um sobre o outro, eu vou dar uma esmerilhada. Como eu soldei com amperagem maior, a penetração foi bem boa, então eu consigo já dar uma limpada no ponto. Para soldar um sobre o outro. Eu sempre gosto de soldar um sobre o outro para eventualmente eu não ter nenhuma diferença. É isso aí, vai ficar certinho. Vou ter que prender com o sargento. Então, lembrando, eu uso aqui, nesse momento estou usando o arame 0.8, que é na verdade o que eu normalmente utilizo, e sem gás. Adiante eu vou pôr gás nessa máquina, porque eu tenho uma outra menor ali que aí eu vou ficar utilizando ela sem gás. Aqui a ponta ficou um pouquinho afastado, mas não é problema. Eu vou... Depois dá para preencher facilmente. Como foi fora de ângulo, não deu para cortar bem no ângulo certo, nunca fica bem... Ou, normalmente não fica bem certinho, né? Não dá para dizer nunca, né? Lembrando que isso aqui é um material usado, que eu tinha aqui já de um serviço que foi feito, né? Um serviço que já havia sido feito. Eu cortei um portão. E sobrou esse material aqui. E agora como fica? Então, levando em consideração que a minha madeira tem 20, a madeira que eu vou usar aqui, a altura dela, eu deixei 26 aqui do topo. 26 para soldar esse aqui. Então, 26 por baixo da cantoneira. Esse aqui, 36. E esse aqui, 36. Por que eu deixei 36, 36 e aqui 26? Porque aqui tem um espaço acima que não vai ter mais nada, né? Então, se eu quisesse deixar mais espaço aqui, eu poderia pôr esse bem na ponta. Mas aqui ele já vai dar 26. Ele vai sobrar aqui 6 centímetros. Dependendo da madeira que vai no fundo dele, pode ser que sobra 5, mas a meta é que sobre 6 centímetros aqui. Até para depois, se quiser botar um sombritezinho por cima e tal. Então é isso, 26, 36, 36. E agora é só soldar as peças. Elas vão ser soldadas pelo risco aqui. Poderia soldar por baixo, que até ficaria um pouco mais fácil para ver, né, do que aqui, porque aqui ela é arredondada. Então talvez eu suba 2,5 aqui e solde por baixo. E solde aqui, né, por baixo da linha. Aí eu acho que eu vou fazer essa mudança agora. Vai ficar mais fácil de soldar. Bom, a gente vai fazendo e algumas coisas já vai corrigindo na hora, né? Então é 23,5. Eu vou tirando 2,5.
de cada... Então vamos deixar o risco de baixo e usar o de cima. Por que que eu não acabei de soldar aqui, ó? Já vai uma chapa em cima, entende? Então eu não preciso fazer toda a solda, eu faço depois. Vamos fazer esse risco aqui, vamos fazer esse aqui. Aquele lá foi feito. Agora é ir soldando. É isso aí, ponteada. Essa de 17. Não, essa de 18. Essa aqui de 35. Então, pessoal, 4, né? 2, 4, 2, 4. São 8 pontos bem com a penetração, a penetração perfeita, tá? Então eu não vou soldar mais nada aqui. Não vou fazer cordão ali, não precisa fazer cordão. Aqui eu ainda vou dar mais no meio aqui, mais em cima e embaixo aqui um ponto. Bem no capricho. E aqui eu vou preencher de solda, claro. Não precisa mais solda do que isso, tá? Eu vou agora soldar o outro, fazer as medidas. Depois eu volto mostrando já pronto ali. E aí a gente vai preparar a madeira, ok? Então esse já agora é o início das floreiras. Eu tenho 2 tábuas de pinos de 20 por 2 de espessura por 3 metros. Aqui já tem a outra, né? Ali tem 2, são 3, aqui tem outra. E eu vou fazer o corte nelas com 80 e montar a floreira, né? Então é cortar elas agora no tamanho exato, fazer os acabamentos em 3 peças que são à frente da floreira e depois fazer a montagem. Pessoal, vou dar uma dica aqui para fazer o acabamento da floreira. Normalmente eu faço 2 modelos, ou eu faço assim, faço um corte para cá e deixo arredondado para cima, mas nesse caso aqui eu vou fazer o contrário. Então, como tem 80, ou se tivesse 1 metro também, mas aqui, ou mais, né? Independe da medida, mas aqui tem 80. Não sei se dá para ver ali, a tabuinha tem 80. Eu peguei uma peça qualquer e fiz uma medida. Então, se eu fosse fazer assim, eu procuraria o centro. 80, aqui 40 é o centro. Se eu fosse fazer assim, colocaria desse jeito. Mas como eu vou fazer ela ao contrário, com um corte para dentro, eu fiz essa marcação aqui. Então, eu acho... Deixa eu virar ela aqui que vai ficar mais fácil para vocês. Para vocês verem. Aqui é o centro. Então, eu acho o centro aqui. Coloco essa parte verde, que é a marcação, no limite da madeira. Essa no limite da madeira. E faço o risco. Ok? Fiz o risco, ó. Eu vou deixar 6 centímetros. Eu quero deixar 6 centímetros aqui entre uma e outra, então eu risco 6 centímetros. Aqui eu vou deixar mais 6 centímetros para o outro lado, eu risco 6 centímetros. Aí eu venho aqui, coloco em cima dos 6 centímetros essa faixa, essa verde, e aqui no limite de novo essa marquinha verde. E aí eu faço o risco. O lado de cá do mesmo jeito. Em cima do risquinho dos 6 centímetros. E faço o risco. Você pode fazer com qualquer peça redonda. É só fazer a medida. Se quiser mais para dentro, faz a medida aqui. Se quiser menos, faz a medida menor. Então, sempre cuidando para fazer a mesma medida em todas as tábuas.
Eu poderia fazer assim, eu já fiz em outros. Só vou botar aqui para você ver. Risca para dentro, aqui. E aí, nesse caso, vem em cima do final do risco e risca para dentro de novo. E aí passa a máquina para dentro e ela vai ficar tipo um babadinho assim, né? Já fiz algumas floreiras e até para beirado de casa, já fiz assim. Mas o de hoje eu vou fazer nesse modelo aqui, então. Vou serrar ela e depois eu vou passar a tupiazinha para arredondar os cantinhos aqui. Vou mostrar para vocês como é que fica. Eu vou prender com o sargento para ficar mais fácil de cortar. Como aqui a minha bancada é aço, sempre cuidar para a hora que passar a serra não pegar na bancada, porque vai estragar a serra, né? A serra pegou no aço, já era. Ela não é para aço. Essa serrinha aqui é para madeira. Ó, pegou na ponta da máquina aqui. Eu não fiz a medida exata ali da colocar o sargento, mas não atrapalhou em nada. Ok? Aí no caso depois eu vou fazer o acabamento com a tupiazinha de mão e a lixadeira. Mas já vai ver, vocês já vão vendo na sequência. Aqui eu vou cortar a cabeceira com a mesma madeira e ela vai ser com 22. Eu fiz a medida com 22, eu faço as cabeceiras com essa mesma medida que especificamente nessa, eu vou deixar uma sobrinha para fora para frente, cada coxinho desse, né, de cada peça dessa que eu estou fazendo. São 3 então nessa mini horta. A madeira da lateral e a cabeceira, ela é de 2.2. E o fundo eu vou fazer com 17. Então eu regulei aqui a minha serra para 17 e eu vou utilizar a prancha que eu tenho aqui já usada. Então essa pranchinha usada, eu vou aproveitar ela para o fundo. Ela é um pouco mais resistente por ser uma prancha, então ela tem 3,5. Só que é uma sobra de material, eu vou reaproveitar isso aqui. Então, só lembrando que como essa floreira ela é para mim, ela não é uma floreira para venda, não é floreira, na verdade é uma mini horta. Vou plantar cebola e salsa nela, eu estou utilizando madeira usada no fundo, né? Se ela fosse um material para venda, eu utilizaria tudo material novo. Assim como também a ferragem, eu estou utilizando o material que eu tinha aqui já, né? Alguma coisa já está cortada aqui. Vou cortando o restante e depois eu mostro passando... Vou montar, né? E depois eu mostro passando a tupia e a lixadeira em cada peça. Já foi cortado todas as pecinhas que precisavam ser cortadas. Agora a gente vai grampear. Pino 50. Embora eu esteja grampeando, depois eu ainda vou pôr parafusos. Porque só esse pino aqui não aguenta, não vai aguentar o esforço da terra ali dentro, né? Então eu grampeio para fixar ali para poder daí ir furando e pondo os parafusos. Os caixotes estão prontos, agora eu vou mostrar aqui passando a fresa. É uma fresinha de 16 milímetros, uma tupia de mão pequena. Eu vou fazer só a frente aqui,
e essa lateral, essas duas laterais. Aí depois eu passo a lixadeira e ela fica pronta para montar. Não vou passar fresa em todos os cantos dela, ok? É isso aí. Passado a fresa, agora é passar a lixadeira aqui por cima e nas bordas e tá pronto para fazer a montagem. Vou passar a lixadeira nela, virando ela para cá. Vou usar essa lixadeira aqui. Eu tiro o flap, coloco esse suportezinho. Aqui já está colocado uma lixa grão 60. Está pronta. Agora é fazer o mesmo nas outras e fazer a montagem. Acompanhe aí. A floreira ficou pronta. Na verdade vai ser plantado cebola e salsa nela, né? Tá com bastante sol, não sei se está dando para ver bem. A minha sombra ficou na frente, né? Vou filmar do outro lado. Mas é metalon esse preto, né? Como eu mostrei antes. E madeira de pinos, pinos tratado. Aqui eu não invernizei porque esse aqui, né? Porque ela ainda está um pouco úmida do tratamento, né? Que é feito um tratamento com produto específico para não apodrecer com facilidade e também para não entrar cupim. Então eu vou começar a utilizar ela, vou plantar a cebolinha e a salsinha hoje. Aí depois de um tempo ela seca, aí para o futuro eu passo uma seladora e um verniz. Depois eu vou fazer uma filmagem com o produto já pintado, vou tentar virar ela um pouco aqui. Acho que assim ficou melhor para ver. Eu filmei grampeando, mas eu também pus os parafusos. Então em volta dela toda eu pus parafusos. Aqui eu resolvi deixar essa abinha para fora, eu achei que ficou um pouco mais bonito. E ela foi parafusada também na lateral aqui. Dá para fazer também com madeira. Vou ver se dá para deixar uma foto aí da outra que eu fiz, que é toda em madeira, né? Mas eu achei por bem fazer assim. Acho que para aquilo que eu queria, assim vai ficar um pouco mais resistente também. Vai ficar agora pro fim do vídeo já ela com a cebola e a salsa plantada. Ó, agora ela já com a cebolinha e a salsinha plantada.